Um homem tá correndo, aparentemente fugindo de alguém, né? Então ele entra no vestiário e de repente as portas de todos os armários se abrem, revelando seu reflexo em todas elas. O espelho em frente a ele começa a quebrar e ele começa a dizer que não queria fugir, né? E aí o reflexo pega um caco de vidro e corta o próprio pescoço, assim, que faz com que o pescoço do homem também seja cortado. Eu não coloquei a imagem porque senão o YouTube derruba o vídeo. O homem acorda pela manhã, fala com a sua irmã e sai para uma entrevista de emprego. O emprego é ser guarda noturno em um prédio que pegou fogo 5 anos antes. E é revelado que o prédio era um hospital nos anos 50. Ele percebe que os espelhos estão muito limpos e pergunta se o homem limpava. E ele disse que não, que era o cara que trabalhava à noite, que é o cara que morreu agora há pouco, né? E ele estava lá para substituí-lo. Ele era obcecado em limpar os espelhos, ficava a noite inteira limpando. Bem, vai até a casa da ex-esposa visitar os filhos e quando chega lá discute com ela porque não avisou que ia. E ele diz: eu ligo pra você, você não atende? Aí vira um cabaré na bexiga e ele vai beijar ela, né? Pede mais uma chance, ela diz que nem com a moléstia dos cachorros doidos e aí ele vai embora. Já no trabalho à noite, ele começa a fazer uma ronda no lugar para ver se tá tudo nos conformes. Ele então nota uma marca de mão no espelho que não tava lá antes. Ele tenta limpar, mas parece que a mão tá por dentro. Logo depois aparecem dezenas de mãos, assim, que faz arrepiar a gente até os cabelos do anel. Então uma coisa muito assustadora acontece. A porta que tá atrás dele se abre, mas só no reflexo do espelho. E do lado que ele tá continua fechada, o que deixa ele bem perplexo. E aí ele vai lá pra ver o que diabo tá acontecendo. A porta dá acesso a uma escada e o bicho vai descendo. Eu tinha voltado pra casa nem que fosse voando e me enrolava no meu cobertor. Quando ele chega lá, não tem bosta nenhuma. No dia seguinte, ele tá no banheiro conversando com a irmã, quando de repente ele olha no espelho e a cara dele tá meio derretida e ele tem um puta de um susto. Na noite seguinte, ele tá mais uma vez fazendo a ronda e encontra outra marca de mão em outro espelho. Como ele é muito lesado, ele vai lá e coloca a mão no espelho, assim. Aí o espelho quebra, pá, corta a mão dele pra deixar de ser burro. Quando ele olha de novo, o espelho não tá mais quebrado. Então no reflexo do espelho começa a aparecer pessoas em chamas e logo em seguida ele também começa a pegar fogo. E ele cai lá no chão, começando a gritar lá, né? E só que é só o reflexo dele que tá pegando fogo, ele de verdade não tá pegando não. Após parar de pegar fogo, ele encontra uma carteira no chão que é do ex-funcionário que se matou lá no começo do filme. Enquanto ele investiga, pra não dizer xereta a carteira do cara, né? Ele encontra um pedaço de papel escrito Esseker. Ele começa a ouvir gritos assustadores e corre para dentro do prédio para tentar ajudar. Quando ele chega lá, percebe que tem alguém dentro de um provador de roupa que só é possível ver através do espelho. Ele arrasta um espelho pesadão até que revela uma mulher deitada no chão com a banda do corpo todinho queimada. Nesse momento, o filho dele acorda em casa dizendo à mãe que viu uma mulher gritando no espelho. A mãe fala que foi só um pesadelo, que ele deixasse de ir no gangue e voltasse a dormir. Quando ela desliga a televisão, aparece a peste da mulher no reflexo da televisão. Nessa hora eu já tava com sono do cão, porque eu só assisto filme quando eu vou dormir. E o medo de desligar a TV e aparecer o capiroto pra comer minha alma com farofa. Como é que eu faço agora? Bem, conta pra sua irmã o que aconteceu, né? Que ficou se retorcendo no chão, pegando fogo e tal, e ela não acredita. Então ele percebe que em todos os lugares tem espelho. Ele recebeu uma caixa em casa, né, que foi enviado pelo segurança que morreu lá no começo do filme, revelando que o incêndio foi causado intencionalmente por um homem. Ele vai pro trabalho e quando chega lá é informado que a polícia esteve lá porque encontraram o corpo do cara que morreu. Foi até o hospital onde a ex-esposa dele trabalha e pede a ela para ter acesso ao corpo do Gary, que era o cara que trabalhava lá e se matou, para saber de que diabos ele morreu. Um legista revela que Gary morreu porque cortou a própria garganta com um pedaço de espelho. Nessa hora o reflexo de Gary assusta bem, que quase infarta na hora. E eu também. Ele revela pra Amy que está vendo coisa nos espelhos e tal, e ela diz que acha que é por causa do remédio que ele tá tomando, pra parar de beber. A irmã de Ben tá em casa se preparando para tomar um banho, toda sensuelson, quando o reflexo dela abre a própria boca assim e rasga numa cena mais horrível do mundo que não dá nem pra mostrar aqui, senão é capaz do canal até cair. Ben chega em casa e já tem vários policiais lá porque a água transbordou da banheira e acabou escorrendo pro apartamento do andar de baixo e os vizinhos chamaram a polícia. Ele então vê a irmã morta e entra em desespero, né? Claro. Já no necrotério, Ben fala pra Amy que sabe quem fez aquilo e vai atrás de resolver. Já de volta ao prédio, ele tenta com todas as forças quebrar os espelhos, chegando até a atirar, só que eles se regeneram.
Ben então começa a chorar e pergunta o que diabo o espelho quer dele. E aí o nome Esseker aparece escrito no espelho, que era o mesmo nome que estava escrito no papel que foi achado na carteira do guarda que se matou lá no começo. Ele então vai pesquisar no material que o ex-vigia mandou para ele antes de morrer, e são matérias de jornal onde revelam que o homem que colocou fogo no prédio também matou a esposa e seus 3 filhos afogados, e diz que a culpa era dos espelhos. Ben vai até o hospital psiquiátrico, onde o Barry, que incendiou tudo, ficou internado antes de morrer, e lhe foi mostrado algumas fitas onde mostraram os depoimentos que ele revela que os espelhos mataram a família dele porque ele não encontrou Esseker. Ben corre para a casa da ex-esposa e retira todos os espelhos da casa e pinta os que não conseguiu tirar. Amy chega em casa e pergunta o que besta fera Ben tá fazendo, e ele diz que tem que se livrar dos espelhos porque eles podem pegá-los em qualquer lugar. E é claro que ela não acredita. Então, para provar, ele atira no espelho na esperança dele se regenerar, igual aconteceu lá no prédio abandonado, só que isso não acontece. Aí ele fica com cara de bosta. Voltando ao prédio, Ben vai até o porão, onde encontra uma ala do antigo hospital através de uma das paredes. Ele encontra uma espécie de cela toda espelhada com a cadeira no meio. Com a ajuda de um amigo policial, ele descobre que Anna Esseker foi uma paciente do hospital que morreu quando tinha 12 anos, junto com todos os pacientes do hospital que aparentemente se juntaram e todos se mataram. No dia seguinte, o médico que tratava deles também se matou, cortando os próprios pulsos com quê? Com quê? Com caco de spray! Ao verificar os documentos mais profundamente, ele descobre que ela recebeu alta 2 dias antes de todo mundo morrer. Amy escuta o filho deles, Michael, conversando com alguém no quarto, e quando ela abre a porta, o menino está sentado na frente do espelho. Quando ele levanta, o reflexo continua sentado, o que faz Amy finalmente acreditar no que Ben tá falando. Ela liga pra ele e fala assim: vem pra casa, pelo amor de Deus, que o reflexo do espelho quer matar nós! Ele volta, eles terminam de pintar os espelhos para proteger a família. Ben descobre onde Anna Esseker morava e vai até lá para tentar descobrir o paradeiro dela. Chegando lá, ela encontra um velho que é irmão dela, e ele revela que Anna tinha uns ataques e aparentemente estava possuída, até que um médico lá do hospital levou para fazer um tratamento. Após ela estar curada, ela voltou para a fazenda, mas começaram a acontecer umas coisas estranhas com os espelhos, Então ela foi mandada para um monastério onde espelhos eram proibidos. Ben vai até o monastério e encontra Anna, que revela que durante o tratamento, o que a possuía saiu dela e entrou nos espelhos, e que se ela voltar, a coisa pode sair do espelho e entrar nela novamente. E ele fala que se ela não for, a família dele vai morrer. Ela ignora os pedidos dele, então ele aponta uma arma pra cara dela e fala assim: se você vai, nem com a peste! Já na casa de Amy, ela acorda e o filho não tá do lado dela. Ela levanta e vê que tem água na casa toda, formando um grande espelho no chão. Ela vai até o banheiro e é puxada pra dentro da banheira pelo reflexo do filho. Enquanto isso, o reflexo dela mesma tenta matar a filha em outro quarto, até que ela consegue esvaziar a banheira e salva a filha. Ben leva Anna até a sala espelhada e amarra ela na cadeira. Enquanto isso, na casa de Amy, Michael tá sentado no chão olhando pro próprio reflexo, quando de repente ele é puxado pra dentro do chão. De volta à sala de espelhos, com Anna amarrada no centro e o demônio nos espelhos, doido pra ela abrir os olhos, até que ela abre e todos os espelhos quebram no vez. Nesse momento, Michael é liberado e o capiroto entra no corpo da véia. Ela tenta matar Ben, se esquiva de bala, joga Ben através das paredes. A véia é quase um X-Men. Peia pra 10 jumentos, Ben levou sozinho. Ele continua tentando escapar até que um monte de entulho cai em cima da véia, que finalmente vai dar descanso ao INSS. Ben sai do prédio aliviado porque tá vivo, quando de repente um dos melhores plot twists que eu já vi na vida acontece. Ele começa a perceber que tudo ao seu redor tá ao contrário. Os nomes das pessoas, o nome dos carros, até a cicatriz que ele tinha na mão foi parar na outra. Ele então vai até um espelho e percebe que não consegue ver o próprio reflexo, o que prova que ele tá do lado de dentro. E esse foi o resumo do filme Espelhos do Medo. Comenta aqui embaixo, espelho, para eu saber que você assistiu até o fim. Curte e comenta também qual o próximo filme você quer que eu faça o resumo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que todo domingo tem resumo novo. Beijo do coração de vocês e vivam para sempre!